Estamos ao vivo novamente para a segunda parte da nossa live com o querido Hernani, que lógico, não dá para ficar só em uma hora com papo com esse maravilhoso maestro, parceiro lindo do grupo. E a gente estava conversando sobre várias questões. Essa primeira live ficou um pouco em cima da nossa trajetória, bem rapidamente falando, né? Estou acenando aqui Daliana, olha, que entrou aqui, que ele estava respondendo sua pergunta, ele vai continuar com a Francesca. Deixa eu só ver se ele... Quando ele entrar aqui, eu já vou convidar a Hernani. E, e a gente vai responder uma outra pergunta também que foi feita sobre a dificuldade e aí superação da voz do artista, do ator. E, e vamos seguir para a gente também não ficar, né, assim, não deixá-lo assim se despedir assim também tão rápido, né? Tá o papo tá uma delícia. Esse é o projeto Dramaturgias da Voz Cênica, diálogos sobre o trabalho vocal e musical do Clowns de Shakespeare. Hoje a gente recebe Hernani Maleta, maravilhoso. Ó, acabou de entrar, já vou convidar ele de novo, rapidinho. Aprovado no edital Tô em Casa, Tô na Rede do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto. E ele chegou aqui para a gente continuar, né? A galera tá voltando, Hernani, já tá todo mundo voltando, e a gente pode continuar a questão que foi feita sobre a sua relação com o trabalho da Francesca, da vocalidade, né, da musicalidade. E, enfim, você pode também continuar nesse assunto e depois a gente entra naquela outra pergunta que foi da Dayana. Daliana e Dayana, né? São duas perguntas, exatamente. Maravilha. Daliana e Dayana. Então vamos lá. Bom, então vamos falando devagarzinho para as pessoas acabarem de entrar, mas eu já estou continuando já. Tem uma questão com a proposta da Francesca que ela vai muito ao encontro, a favor de todas as coisas que eu imaginava antes, que tem a ver com toda aquela história da coerência que eu dizia, do não virtuosismo, e principalmente do não modelo, de não seguir um modelo antes que a gente se reconheça como uma pessoa singular, com a nossa singularidade. Eu vivi a vida toda uma preocupação com uma relação que sempre me pareceu muito injusta, que é a técnica ser escrava de uma estética. O que eu Aham. quero dizer com isso? Quase todas as propostas técnicas, elas são muito bem sucedidas para um determinado formato estético final, para um modelo. Mas se eu não quero seguir um determinado modelo, se eu não quero ser exatamente um representante daquele jeito, daquela maneira, daquela forma de fazer, muitas vezes a técnica, ou eu não continuo, ou eu abandono, ou eu não volto, ou a própria técnica me manda embora, ou a própria circunstância me exclui. Então, Sim. quantas vezes na vida eu ouvi coisas terríveis que eram professores, por exemplo, de canto lírico, que diziam, de um modo geral, inclusive já disseram para mim, você não tem voz, né? Isso é uma tragédia, né? Porque dizer que uma pessoa não tem voz, lá no fundo, é dizer assim, você não existe, É, né? total. Aí, o que a pessoa poderia ter dito naquele momento? Olha, a voz que você tem hoje, ela não se adequa a essa proposta estética que eu estou fazendo aqui, que é uma possibilidade entre milhões de outras possibilidades. Mas as pessoas têm uma tendência a dizer que aquilo que elas aprenderam, aquilo que elas defendem, é o que é bom, e quem não consegue seguir aquele modelo não vai conseguir fazer uma coisa boa. E isso sempre me incomodava profundamente.
Então eu ficava buscando a vida toda de que maneira que eu vou oferecer para as pessoas uma formação, uma possibilidade de ampliar as suas habilidades, sem que ela seja escrava de uma técnica específica que vai levá-la obrigatoriamente para um resultado estético específico, né? Nossa, isso é tão. É um pensamento de inclusão, assim, absolutamente difícil de a gente É, encontrar, né? é. E aí, assim, a vida toda eu passei buscando isso. Fiz quase todos os workshops de todos os preparadores vocais que vieram ao Brasil. Eu tive a chance, por morar em Belo Horizonte, de viver vários anos os eventos que chamavam-se ECUM, que algumas pessoas chamam de ECUM, que é um grande mundial de artes cênicas, que era o encontro que depois foi para São Paulo, agora eu nem sei se existe mais, mas era um encontro genial que trazia a humanidade para Belo Horizonte, para discutir teatro, para falar de teatro, e vinham vários e vários e vários formadores, preparadores de todas as áreas. E é Sim, claro que a área da voz sempre foi uma área muito buscada, muito procurada, todo mundo queria fazer o workshop de voz. Então, eu já fiz workshop de voz para tudo quanto é lado que vocês possam imaginar, de tudo quanto é gente, de tudo quanto é nacionalidade, de todas as formas possíveis, desde rigor fisiológico, científico, até loucuras de piração, de viagens astrais. Mas eu vou dizer que todos os que eu fiz, por mais que fossem geniais, por mais que fossem maravilhosos, todos estavam a serviço de uma estética específica. Se eu fizer isso, eu vou fazer este tipo de música, eu vou fazer este tipo de teatro, eu vou fazer esse tipo de jeito, eu vou cantar desse jeito. Ou seja, o máximo que a gente fazia era trocar um modelo por outro. Se eu não gosto desse modelo que eu aprendi, se esse modelo que estão me apresentando não é bacana, eu vou procurar um outro modelo. aham, Mas o que que eu queria? Eu não queria procurar um modelo para eu ser feliz. Eu queria procurar uma coisa que eu não sabia o que era. E a Francesca chegou para mim de uma forma muito simples e falou assim: você só está procurando você mesmo, né? Porque você se perdeu no meio dessa confusão toda, né? É, eu me lembrei demais agora da história do camaleão, neste momento, que eu nunca fiz essa relação. Mas todo mundo deve conhecer a história do Camaleão, que inclusive foi um espetáculo que os clowns montaram, que foi o espetáculo de de formatura da fábulas. Nara, que foi a cantora, que era ela, Rogério, né? E o É, mar. e Marco. O Camaleão, na verdade, ele queria ser de uma cor, mas com cada pessoa que encontrava com ele defendia que ele deveria ser de outra cor. E ele Aham, ia passando de cor em cor, porque ele sempre achava que ele tinha de reproduzir aquele novo modelo que estava sendo indicado como bacana. Até o momento que ele perde completamente a identidade. Ele não se reconhece mais em lugar nenhum e esquece quem ele é. E sim. aí ele só vai sobreviver depois quando ele consegue voltar e ser daquela primeira cor que ele gostaria de ter sido. Então, o que Francesca me fez entender e me fez, com muita dificuldade, eu vou dizer, porque eu vivi algum tempo de muita angústia e muita raiva dela. Eu fui para lá apaixonado por ela, pelo que eu tinha ouvido dela e tudo mais, e ela tocou tão profundamente em determinadas coisas em mim, que teve um determinado momento que eu sofria muito, sofria como poucas vezes já sofri na vida. Eu depois que passei por essa fase, quer dizer, o amor que eu sinto por ela veio 10 vezes mais forte, até por causa disso, porque ela se dispôs a fazer isso por mim, né? O que ela me chamou a atenção foi isso. Quando a gente fica procurando modelo demais para seguir, é porque a gente está procurando a gente mesmo, que a gente já perdeu, saiu, né? E o que ela propõe, na verdade, não é. Ela não nega a possibilidade dos modelos de jeito nenhum. Sim. Se uma pessoa quer seguir um modelo, se a pessoa quer cantar de um determinado tipo, tá lindo.
Mas o que a pessoa não pode ter, não pode perder antes de qualquer modelo, é a referência consigo mesmo. Eu posso colocar a máscara que eu quiser sobre o meu rosto, desde que eu reconheça o meu rosto. Sim. Agora, se eu não tenho mais noção de qual é o meu rosto, o que adianta eu pôr uma máscara? Né? Uhum. Que máscara vai ser essa? Né? Porque eu vou confundir essa nova máscara comigo mesmo. Então, não sei o que vai ser. E aí, o trabalho que ela propõe do jeito dela foi muito ao encontro, muito a favor daquilo que eu sempre acreditava. Só que eu não tinha condição, talvez, nunca, não passou pela minha vida entender com a clareza que ela fala isso. E aí ela me leva para um universo muito grande. Por isso que eu digo que aí eu passei uma fase imediata de negação, como se tudo que eu tivesse feito antes talvez não tivesse servido a nada. É claro que isso era uma bobagem, é claro que várias das coisas que eu fiz antes foram muito significativas, inclusive para construir essa minha cara, essa minha identidade. Porque se eu não tivesse tido essa clareza a partir de um determinado momento, correria o risco de eu me trair e transformar a Francesca num modelo que eu queria imitar. Né? Então, ou seja, na tentativa de entender o que ela estava dizendo, eu poderia ter corrido o risco de virar uma cópia mal feita da Francesca. Né? Só que como era muito sincero em mim esse momento, quer dizer, essa coisa que eu senti era tão séria que eu não estava buscando o modelo, que eu não estava conhecendo a Francesca para imitá-la ou para aprender. Não, eu queria entender um pouco o que estava acontecendo, que isso jamais permitiu que eu caísse nessa armadilha. E durante um determinado tempo eu precisei negar um pouco algumas coisas que eu fizesse, não porque eu queria, de alguma maneira, construir uma nova fantasia para mim, mas era porque eu precisava desconectar para eu me conectar com outras coisas e depois, então, resgatar conexões anteriores. Agora, isso são 10 anos, né? Eu trabalhei com a Francesca pela primeira vez muito junto em 2010, estamos em 2020, ou seja, são exatos 10 anos. E eu precisei desses 10 anos para chegar a várias conclusões que eu tenho hoje. Eu vou precisar de mais 10 para chegar a outras conclusões. Né? E sei que eu faço por Francesca uma coisa muito similar. Eu acho que eu toco a Francesca em determinadas questões também, que para ela são muito importantes. Isso me faz ficar mais honrado ainda, né? Como você falou, Dudu, você que conhece o trabalho dela bastante, não dá muito mais para falar sobre isso, porque corre o risco da gente dar exemplos que simplifiquem demais e que levem a pessoa a ter um entendimento muito diferente do que é. Né? A única coisa que eu queria só reforçar é que o que mais me encanta no trabalho com ela é que ela é uma representante muito fiel de uma proposta de formação que serve a qualquer estética. Que nada do que ela propõe e nada do que ela faz nos leva necessariamente a um caminho específico. Ela faz um trabalho que nos conecta com nós mesmos. E, a partir daí, qualquer caminho que a gente seguir fica mais fácil. Na medida que a gente sabe quem é a gente mesmo, né? A gente tem um desejo, inclusive, assim, são as pessoas que passaram por nossa trajetória, né? Dentro dessa área da música e da voz, a gente tem um desejo também de fazer uma live com ela. Futuramente a gente está estudando essa possibilidade, vai ver com ela ainda. Isso foi um desejo interno da gente, porque foi tão bom esse encontro com, né, enfim, com todos vocês, está sendo uma delícia, assim como foi com Babaia, com certeza com ela também
É. Vai ser um papo Ó, super ela vai rico. adorar. Eu quero fazer uma propaganda muito rápida. Francesca criou um grupo muito importante, que é um grupo revolucionário, que tem a ver com essa questão da pandemia e da relação do teatro com a pandemia e o que vai ser do teatro com relação a isso. E é um grupo que traz uma série que criou uma série de discussões sobre essas questões com propostas bastante legais lá na Itália. Eu Que sugiro que massa. vocês procurem pelos Facebooks da vida é, essa produção que a Francesca está fazendo, que tem a ver com esse momento. Ou seja, ela, quando ficou presa, para quem conhece a Francesca, sabe que ela deve ter vivido uma quase tortura, porque é uma pessoa que não dorme na mesma cama 2 dias seguidos, porque ela está sempre viajando igual uma louca, sempre trabalhando demais. Ela aproveitou esse momento da usura, do isolamento, Confinamento. do confinamento, para produzir muito pensamento. Ela é uma grande pensadora, é uma pessoa Sim, né, que tem uma uma gênia. capacidade, né, não só pela formação na filosofia, mas pelo talento dela mesma. Então, a Francesca está muito ativa Uhum. nessa discussão do que é o teatro hoje, como o teatro é, levando em consideração que a Itália parou, né? Coisa que até Sim. nós deveríamos ter feito, mas não fizemos, por isso que estamos desse jeito. Mas a Itália literalmente parou, né? Está parada, Uhum. não 100%, mas pelo menos arte, cultura e escola estão paradas até hoje. Né? Bom, a outra pergunta que foi feita, Dudu, eu gosto muito de falar dela, me interessa muito falar desse assunto. Eu também vou ser mais breve do que eu gostaria, mas vamos lá. E ela tem tudo a ver com o que eu falei antes. O grande problema que a gente enfrenta com um ator é querer que ele faça, inicialmente, algo que é exterior a ele, que é de fora, sem buscar a coisa mais importante de todas, que é ver como que ele, com a habilidade que ele já tem, consegue ressignificar aquilo que eu estou querendo, consegue fazer do jeito dele aquilo que eu estou querendo. Uhum. E eu tenho uma dificuldade inicial com uma pessoa, com um ator em cena. Se eu quero que ele cante alguma coisa, ou o diretor, alguém quer que ele cante alguma coisa, ele não está dando conta de cantar. Se ele tem, por exemplo, que ir para uma região mais aguda e não tem esse agudo. Se ele tem que ir para o grave e não tem grave. Se o diretor acha que ele está falando de um jeito e gostaria que ele falasse de outro. Se ele tem que tocar um instrumento e não sabe tocar. Qualquer dessas circunstâncias, se você enfrentou a dificuldade e você quiser forçar aquela pessoa a desenvolver uma habilidade que ela não tem, num prazo mínimo de tempo, com a pressão toda de todos os lados, sendo que ela não está disponível só para aquilo, porque ao mesmo tempo que ela tem que fazer aquilo, ela tem que fazer outras tantas coisas na vida Milhares de dela coisas. pessoal, além do próprio teatro, além da própria situação da cena que ela está. Se a gente forçar a barra para o desenvolvimento veloz de uma habilidade, a gente só vai trabalhar com a frustração, com a ansiedade e com todas as coisas contrárias, as forças contrárias que não vão ajudar em nada. Então, o que a gente tem que fazer, na minha opinião, e que é o que eu busco fazer? A Hum. primeira coisa é entender como é que aquele ator consegue recriar aquela ideia do jeito dele. Como é que Sim. ele manifesta aquilo de uma outra maneira. Se ele tem que cantar uma música e não dá conta, que música ele poderia cantar para substituir aquela? A grande dificuldade que a gente enfrenta é que a gente acaba tendo que fazer isso escondido. Porque muitas vezes a pressão externa não nos permite. Então, são várias Uhum. vezes que o diretor não quer nem saber por que eu estou sugerindo outra música, porque ele quer aquela. E eu tenho que falar, não, calma, eu vou chegar nessa música, mas eu preciso primeiro despertar uma habilidade que a pessoa tem. Então,
A grande dificuldade é a tensão que está em volta, que às vezes não nos permite fazer. Mas o único caminho é esse. O caminho é você buscar, primeiro, que a pessoa mostre para você alguma habilidade que ela já tem e que poderia substituir aquela outra que ela está deixando de ter naquele momento ali. A segunda coisa que é igualmente importante é tentar entender se existe alguma razão específica para a pessoa demonstrar aquela dificuldade. Se aquela dificuldade é fruto de alguma coisa. Vou dar um exemplo muito significativo. Tem gente que não consegue imediatamente reproduzir uma mesma altura que houve. Ou seja, essa pessoa vai ser normalmente chamada de desafinada. Então, se ela ouve um som lá e ela vai repetir, muito provavelmente essa pessoa às vezes reproduz um outro som. Ela faz lá, achando que está chegando. Essa pessoa demonstra uma dificuldade. E existe uma tendência na nossa vida a achar que alguém que é assim é incorrigível. Alguém que faz isso está perdido na vida. Alguém que faz isso jamais vai cantar afinado. Ou só Deus sabe o que fazer com uma pessoa desse jeito. Só que existem razões pelas quais a pessoa manifesta isso. Porque se você chega para ela e fala assim, que dia da semana é hoje? Ela fala maçã. Aí você falou, essa pessoa não entende. Você quer beber o quê? Ela fala tijolo? Eu falo, é esquisito. Aí você pode compreender que essa pessoa não consegue fazer relações elementares. Agora, se uma pessoa reconhece tudo, reconhece questões, faz relações direto na vida, mas especificamente ela não faz a relação de um som que ela ouve e reproduz igual, é claro que ela está fazendo uma outra relação. Se ela ouve lá e faz lá, ela está ouvindo de alguma forma e criando na cabeça dela uma outra relação entre aquilo que ela ouviu e aquilo que ela reproduziu. Sim. Porque se ela faz outras relações na vida, ela está fazendo uma relação ali. Não é tão arbitrário assim. Então, o que você precisa procurar? Qual seria a relação que ela está fazendo? O que ela acha que ela está reproduzindo quando ela faz isso? Vou dar um exemplo claríssimo, que muitas vezes acontece. Às vezes a gente chega para uma pessoa e faz assim. Reproduz esse som assim. Por exemplo. Muitas pessoas, quando ouvem isso, elas ouvem principalmente o efeito sonoro que aquilo causa nela mais fortemente do que a altura propriamente dita. Ou seja, quando ela ouve assim, ela se lembra de um apito Sim. de trem, um apito de não sei o quê, ela lembra de uma buzina, ela lembra de alguma coisa que não necessariamente coloca em primeiro plano a frequência exata da nota, se ela é um dó, se ela é um ré, se ela é um mi. Aí, muitas vezes, a pessoa reproduz um outro pi, que é uma buzina, que é um apito, que é uma coisa que está na memória dela. Muitas vezes ela faz assim, pi, em vez de fazer a mesma nota. Porque ela não deu atenção naquele momento para a altura específica. Às vezes ela estava cansada, estava com a voz cansada, não atingia aquele agudo, ela não pensa em oitavar, porque se você chega para uma pessoa e faz assim, pi, para ela, que não tem a nota aguda, para ela fazer assim, pi, é muito complexo, porque esse pi não tem nada a ver com pi. Sim. Quando você oitava, você está perdendo uma característica. Quando você oitava, você está perdendo aquela região aguda e está ganhando uma região grave. Então, para uma pessoa, às vezes, reproduzir uma altura oitava abaixo é mais absurdo do que ela reproduzir uma nota perto daquela altura que ela dá conta. Não porque ela não consiga nunca, mas é porque ela deu mais importância
para o efeito sonoro do que para a altura da nota propriamente dita. Basta que Entendi. você negocie com ela, fala assim, olha, vamos tentar. Por exemplo, se você chega para um cantor afinadíssimo e faz assim, reproduz esse som aqui que eu vou te dar. Aí você faz assim. É muito provável que um cantor maravilhoso procure entender a altura e faça. Ele Aham. disse que ele está sendo 100% afinado. Ele está afinando uma média de altura que ele ouviu, mas ele não fez o timbre, ele não fez outros elementos sonoros que são tão importantes quanto a altura. Então, eu Sim. tenho percebido nos últimos anos que muita gente que se acha desafinada, ela só afina com outra coisa, que não é a altura Hum. precisa da nota. Ela, quando reproduz, ela é afinada. Por isso que a pessoa não acha que está desafinada. Você chega uma pessoa, pede ela para reproduzir um som, ela reproduz, ela acha que ela está achando claro, porque ela fez um apito. Era para fazer um apito, ela fez um apito. Agora, na Uhum. cabeça dela, não era para fazer o apito reproduzindo o mesmo ré bemol, mesmo sol, entendeu? Ou seja, a gente às vezes acha que determinados conceitos que são da música, só porque a música tende a chamar de afinado a mesma altura, a humanidade inteira tem que achar que a mesma altura é afinação. Afinação pode Aham. ser. Eu estou afinado com o quê? Eu estou afinado com a intenção que eu estou causando no outro, eu estou afinado com o Sim. timbre que eu ouvi, eu estou afinado com a intensidade do som, e não Com só espaço, necessariamente com a né? altura, com o espaço. Então, às vezes, as pessoas, por exemplo, não conseguem reproduzir, não é por falta de habilidade, é só porque não passou pela cabeça delas aquela possibilidade. Uhum. Eu me lembro muito disso no trabalho da Francesca também. Ela sempre, Sim. você mesmo fala muito isso também, assim, não se preocupa com a afinação, né? Porque às vezes a gente está tão habituado a fazer aquilo, aquele aquecimento vocal, né? Que a gente está trabalhando ali para preparar a voz, aí a gente fica pensando em fazer a nota e esquece da colocação, da ressonância, da espaço, das coisas todas. Na, E isso na verdade, não é o exercício, né? esquece do mais importante, Dudu, que é o que eu quero produzir, que sentido eu quero produzir com aquilo que eu estou fazendo. Porque, na Aham. verdade, o maior problema é que não adianta no teatro eu produzir um som pelo som, propriamente. Sim. Não me interessa eu cantar uma nota afinadíssima se aquela nota não tem um propósito. Se eu não estou querendo manifestar no espectador ou em quem me ouve alguma coisa. Então, muitas vezes, eu ouço um som, mas para eu provocar com os meus recursos naquele espectador aquilo que aquele som provocou em mim, eu tenho que fazer de outro jeito. Né? Aham. Porque, então, a Francesca fala isso bastante também. A gente tem que lembrar que no teatro a tendência é o sentido da palavra ser superior à qualidade pura do som. E essa palavra, quando ela diz palavra, não necessariamente é porque eu estou dizendo uma palavra, mas a palavra no sentido do que eu quero causar no espectador. O que o Sim. espectador vai perceber disso que eu estou fazendo. Na verdade, o que eu estou dizendo para o espectador? Quando eu falo para vocês o tempo inteiro, quando vocês tocarem um instrumento, não pensem que vocês estão tocando. Vocês estão dizendo alguma coisa com aquilo que vocês estão tocando. Porque não Perfeito. adianta tocar um instrumento em cena por tocar um instrumento. Porque aquilo ali pode não produzir sentido nenhum, a não ser, olha que lindo ele tocando um instrumento. Uhum. A última coisa que várias vezes a gente não gostaria de ver em cena e ver é um ator cantando sem um propósito. A gente não consegue entender o que está além da beleza da voz, o que está além dele mostrar que ele estudou canto, o que está além dele mostrar que faz vibrato, o que está além dele mostrar que consegue chegar naquela nota, que ele é afinado. Sim. Ou seja, para nós em cena, não é necessário, às vezes, que você afine. Porque o que você vai Uhum. dizer, afine como um músico afinaria, porque o que você vai dizer para as pessoas não depende dessa afinação. O que as pessoas precisam perceber daquele canto é igual o canto de uma mãe que tá fazendo o neném dormir.
Não é porque ela tem que dar uma nota super aguda que ela vai afinar, senão ela vai acordar o neném. Se ela não tiver aquele agudo muito baixinho. Então ela vai mudar de nota. Entendeu? E que se dane, porque o objetivo do canto não é mostrar para o neném que ela é uma ótima cantora. É fazer ele Sim, dormir. Entendeu? é Então, verdade. é isso que é importante a gente entender. Por que eu estou me manifestando pelo canto? E é isso que é mais importante do que acertar uma nota. Eu, por exemplo, quando faço um arranjo, e eu não me preocupo com... Eu sou um herege no que se refere às regras harmônicas, às regras de instrumento, se o instrumento combina com o outro, se é normal fazer isso, se tem cruzamento de voz, se não tem. Ou seja, nada disso é mais importante do que o que eu quero produzir com isso na pessoa. O que o espectador vai entender com isso que eu estou fazendo. Quando eu falo entender, não é só racionalmente, não, né? O que ele vai perceber, o que ele vai sentir. Isso que é o mais importante. Por isso, todo mundo Que que linda, chegar, né? tenham cuidado quando alguém falar que vocês são desafinados, ou que a gente é desafinado, ou que a gente não tem voz, ou que... Na verdade, as pessoas têm uma limitação muito grande para trabalhar conosco, e em vez delas chegarem e dizer que é mais simples, quer falar assim, olha, eu não tenho habilidade para aproveitar o que você tem para oferecer, né? Eu só teria habilidade para trabalhar com você se você já me oferecesse alguma coisa que eu estou esperando. Então, eu sugiro que você trabalhe com uma outra pessoa que consiga fazer o que você precisa fazer, só que ninguém dá conta, né? A gente é muito vaidoso. Então, o que as pessoas É. falam? As pessoas falam assim, não, você não serve para isso, né? O que mais a gente tem, gente, são pessoas que só conseguem reproduzir modelos, professores que só conseguem ensinar aquilo que eles sabem. Na verdade, a gente não ensina o que a gente sabe a gente aprendeu. Uhum. A gente tem como professor é que criar oportunidades de aprendizado e que cada um aprenda o que puder aprender. Porque se um professor quiser que um aluno aprenda só aquilo que ele sabe, ele vai limitar o aluno ao que ele deu conta de aprender, ao que ele acha que conseguiu fazer. Nós não temos que querer uma cópia da gente com as nossas limitações. A gente tem que aprender pela nossa experiência a criar um espaço de aprendizado. Então, uma sala de aula, ela não deveria ser uma transmissão de coisas que eu já aprendi para você. Uhum. Mas ela devia ser um compartilhamento de experiências de maneira que todos nós consigamos ampliar a nossa capacidade de observar aquilo que a gente está tendo como foco. Só que a escola ela é malvadíssima, né? As escolas elas Sim. são terríveis. As escolas, na verdade, elas não aproveitam a nossa capacidade. Elas querem nos E ainda tolhe, encaixotar, né? E ainda tolhe, né? principalmente. O que elas fazem? Elas cortam as nossas asas. Costa, exatamente. Porque se a gente voar do jeito que a gente pode, eles não sabem o que fazer com a gente, Hum, né? exatamente. Hernani, que coisa linda. Tá todo mundo aqui encantado com a sua fala, com sua energia. E realmente para a gente é um privilégio ter você tão pertinho. E eu acho que algumas das pessoas aqui também que já tiveram, enfim, o privilégio de ter alguém como, com essa generosidade que você tem, com essa sensibilidade com o nosso ofício, né? E é isso, a gente poderia de fato ficar aqui conversando durante a madrugada toda, já ia abrir um vinho e a gente ficar conversando, mas em nome do grupo aqui, enfim, está todo mundo aqui também super emocionado de terminar esse projeto, né, do Dramaturgias da Voz, que foi um projeto que a gente colocou no edital da Fundação José Augusto e com vários papos sobre o nosso trabalho musical e vocal. E terminar com você, assim, foi um presente muito grande e o desejo de a gente continuar, de chegar perto logo, para a gente continuar o que a gente interrompeu naquele dia 21 de março, né? E é engraçado porque a gente está fazendo
esse trabalho agora sobre o clandestino, né? Quer dizer, sobre o clandestino, não, que é o trabalho intitulado Clandestino, que é o nosso experimento virtual cibernético. E a gente, a gente trouxe, né, a canção que a gente estava trabalhando no Homem ao Revés para dentro do experimento. Então, enfim, quem pôde ver, né, a gente está esgotado para essa semana de temporada, mas a gente já está pensando em novas oportunidades, então fiquem ligados. De ter produzido também um pouquinho para esse material. E todas essas coisas que você fala, assim, desde a sua história, de como você trata o teatro, né? Enfim, trata os teatreiros, as pessoas que se interessam por esse assunto, é de uma magnitude, assim, que eu não consigo mensurar. E para a gente é sempre um presente, é sempre um aprendizado. Eu até falei assim que a gente não tinha aulas no sentido da gente não ir para uma universidade ou não fazer um curso específico, mas a gente sim tem muitas e muitas aulas magnas, né, em cada encontro que a gente tem com você. Eu transmito aqui, em nome de todo o grupo, essa imensa gratidão e acho que reproduzindo um pouco da fala das pessoas que estão aqui também, derramando elogios, amores, o Pablo, Duda, Dayana, todo mundo do Brasil inteiro que está vendo essa live hoje com você. E, enfim, vou me despedir aqui. Queria que você também depois se despedisse. Vou deixar você encerrar essa live, porque com certeza vai terminar com mais beleza ainda. E só para colocar os créditos, que é uma função que a gente precisa ter, que esse foi o projeto contemplado, Dramaturgias da Voz, contemplado no edital simplificado. Tô em casa, tô na rede, realizado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto, que hoje teve este maravilhoso convidado, parceiro do grupo. Quem tiver interessado também sobre a pesquisa do Hernani também, pode entrar em contato com a gente, ou com ele próprio também. Está disponível, né, Hernani? A gente pode, enfim, dividir com certeza. E, enfim, somos só alegria e amor por você. Como eu falei no início, é um privilégio muito grande você ter a oportunidade de estar ao vivo, pela internet, ocupando o espaço da vida de outras pessoas que te ouvem. É uma forma de se sentir extremamente realizado, né? Assim, Sim, saber que o que a gente, né, planta dá fruto e é muito, ainda mais numa altura da vida, num momento como esse, em que a própria razão da existência da gente vira uma questão, né? Deve ter tanta gente no mundo que não sabe exatamente o que está fazendo aqui ainda no mundo, né? E umas oportunidades dessa me dão uma sensação de que, para alguma coisa, vale a pena a gente viver, trabalhar, compartilhar as coisas que a gente descobre, né? E eu queria despedir só, claro, agradecendo milhões de vezes a todos vocês, dizer que eu amo vocês desesperadamente, que eu me sinto parte do grupo, né? Como a Paulinha falou. Eu acho que nós, principalmente as pessoas que porventura estejam aqui nesse momento, que são as pessoas voltadas para o teatro, para a arte, por mais que nos rotulem, diminuam, dificultem a nossa trajetória na vida, a gente não pode esquecer que a gente é muito privilegiado, né? sim. A gente pode passar muito aperto de dinheiro, a gente pode passar muita dificuldade nas nossas produções, a gente pode passar muito perrengue emocional, a gente pode sofrer muito, mas a gente tem um retorno que é um retorno que a gente conquista porque que ele é fruto do nosso talento, é fruto da nossa entrega, é fruto da nossa capacidade generosa de compartilhar o que a gente tem de melhor com as outras pessoas, né? Isso ninguém tira da gente. Isso ninguém Uhum. rouba. E eu duvido que as outras pessoas consigam experimentar isso com
com a grandeza e com a força que a gente experimenta, né? Quando eu falo outras pessoas, eu estou me referindo às tais pessoas que geralmente nos desconsideram, que geralmente nos acham menores, né? Faz parte do mundo cruel dos gigantes da montanha, a o nosso brilho ser apagado, porque assusta, mas ele jamais é apagado. Ele jamais será apagado. E a gente jamais será calado. Jamais. E jamais tirarão da gente uma coisa que é fruto da nossa própria característica humana, né? Então, convocar as pessoas que estão aqui para se orgulharem de serem quem são, né? O tempo todo. A gente tem que olhar para o espelho e falar assim: lindo, eu te amo. Sabe? É isso que vale a pena na vida hoje. Tá bom? Um beijo para todo lindo, mundo. né? Beijo. Muito Um obrigado. beijo. Foi um privilégio para mim, viu? Um Nossa, abraço nem... para todos vocês e a gente se encontra. Um beijo. Esse papo vai ficar salvo aqui, Hernani, também, como registro do Maravilha. nosso encontro, viu? E a gente se encontra, se Deus quiser, muito em breve, Muito em para breve. mais abraços, amores e aprendizados. Tá bom. Beijo. Tchau, gente. Obrigado a vocês que acompanharam aqui também. E a gente se vê. Fiquem ligados. A gente tem uma próxima live sobre o espetáculo Abraço na quinta-feira, viu, Nani? Também está convidado se você quiser assistir. Vou assistir. É um espetáculo que, enfim, fez parte dessa trajetória difícil da gente ultimamente, né? Com a censura que a gente sofreu ano passado, enfim, mas também com muitas alegrias. É um espetáculo para toda a família. E ele está também encerrando o projeto Desmontagens em Conexão, exato, Desmontagens em Conexão, na quinta-feira, às 15h15, com Fernanda Yamamoto conduzindo esse papo maravilhoso. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. E a gente se encontra. Beijo, Hernani. Beijo. Beijo. Tchau, 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 gente. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigado. Já falou. Beijos. E é isso, gente. Obrigado, Hernani, maravilhoso. E eu vou me despedir de vocês aqui. Obrigado, né, por terem acompanhado essas 4 lives com convidados tão lindos para a nossa trajetória. E tem mais 2, é isso, Fê? Ai, obrigado, ainda bem que eu fiquei aqui para corrigir. Então, tem mais 2 lives, fiquem ligados nas nossas redes sociais. A próxima é sobre o abraço, tá? E depois a gente ainda vai ter outra na outra quinta-feira. Então, é muita coisa aqui nesse Instagram, tá bom? E fiquem ligados, mais uma vez eu vou falar do nosso experimento virtual, da nossa viagem cênico-cibernética clandestina, que também quero deixar o nosso agradecimento aqui ao vivo por vocês terem comprado aí todos os bilhetes dessa viagem, todos os assentos. E quem ainda não teve oportunidade, fica ligado também que a gente quer muito falar, quer muito fazer, né? Mais e atender mais essa demanda. É isso, Fernanda, exatamente. A última desmontagem, né, vai ser sobre os nossos processos mais recentes. Então, fiquem conosco, a gente encontra com vocês na quinta-feira. Um beijo, valeu! Beijo, obrigado a todos!